Olá! Como vocês já sabem, eu sou a professora Adriana D'Agostini, responsável pelo módulo 3. O módulo 3 vai discutir, então, escolas, espaços e tempos de reprodução e resistência da pobreza. No módulo 3, ele está composto de 3 unidades. Uma primeira unidade, que é Infância e Juventude em Vivências de Pobreza. Uma segunda unidade, Desigualdade Social, Cultura Escolar e Movimentos Sociais. E uma terceira unidade, que se refere à escola como espaço e práticas culturais emancipatórias. Essa organização do módulo está elaborada para que a gente possa refletir sobre as possibilidades de reprodução, ou de construção de resistências em relação à pobreza, às condições sociais em que vivem os nossos estudantes de escolas públicas. Diante disso, neste momento nós queremos apresentar uma síntese com os elementos fundamentais de cada uma dessas unidades, para contribuir com os estudos de vocês. Na primeira unidade, como vocês podem ver nos slides, sobre infância, juventude e vivências da pobreza, nós temos aqui um conceito fundamental, que é o conceito de educação. O conceito de educação é um conceito muito amplo. Então, nós vamos compreender ele em 2 sentidos. Um que é educação, portanto, no sentido amplo, que é a educação que a gente adquire na vida, no processo social de desenvolvimento de cada um de nós. Então, o meio social, as instituições às quais a gente faz parte, as relações sociais às quais a gente se envolve, são educativas e vão contribuindo para a nossa formação, para a formação humana. Porque todos nós nascemos quase que como todos os demais animais. E é o meio, a convivência com os outros seres humanos, que vão fazendo com que a gente se torne humano. Isso, referente a uma forma de falar, a uma forma de comer, ao que comer, como se vestir, como andar, como tratar os outros, e até como desenvolver pensamentos sobre as coisas da vida. Portanto, nós temos uma educação no sentido amplo que é adquirida desde que a gente nasce até o momento em que a gente morre, em todas as relações que vamos travando. Esse elemento é fundamental, porque senão a gente traz uma carga, uma responsabilidade para a escola que muitas vezes não é só da escola, e sim da sociedade como um todo. A educação escolar é uma forma de educação que compõe esse conjunto das relações sociais, mas é uma forma e tem um papel específico. Qual é o papel específico da educação escolar, Então, como a gente pode ver aqui no slide, essa forma específica é a de transmitir e de poder se apropriar de um conhecimento já organizado e sistematizado pelo conjunto dos homens. Então, a humanidade, ao passo que vai vivenciando, transformando a natureza, trabalhando, vai construindo um conhecimento. E esse conhecimento, então, é sistematizado nas diferentes ciências. E a escola hoje tem a responsabilidade, a escola moderna tem a responsabilidade de transmitir um conhecimento que é básico, universal, que vale para todos, em qualquer lugar do planeta. Portanto, esses conhecimentos básicos, sistematizados, têm uma função específica, a ser realizada pela escola. Então, a escola, ela tem como fundamento a transmissão e a apropriação desse conhecimento organizado, sistematizado, que a gente conhece como conhecimentos escolares ou conhecimentos científicos, e também é um local de sociabilidade, porque é na escola que nós vamos nos encontrarmos com outras pessoas, com outras culturas, com as diferenças, com as desigualdades que estão postas também na sociedade em geral e também dentro da escola. Então, a escola, ela é permeada de uma diversidade de relações que
também são educativas, para além das questões de conteúdo escolar e da apropriação disso que nos é direito adquirir para viver, né, num mundo hoje muito letrado, muito centrado nessa questão do letramento e das culturas instituídas. Então, o contexto em que vivem as crianças e os jovens que frequentam a escola pública, né? Então, elas compõem, né, o que a gente chama de círculos de pobreza e diferentes graus de pobrezas, né? Portanto, elas estão aí expostas, né, a questões de alimentação precária, de moradia precária, né, acesso à cultura elaborada e a questões aí de letramentos também, de certa forma, mais restrita do que outras classes sociais. Portanto, né, quem frequenta escola pública, em geral, são filhos de trabalhadores, né, e, em sua grande maioria, filhos de trabalhadores com baixa renda, né, pobres. Portanto, essas crianças também vão para a escola com alguns problemas sociais, vão para a escola com uma diversidade cultural que a escola precisa também aproveitar, né, essa vivência, essa condição no sentido de promover o debate, a reflexão e a contextualização dos conteúdos escolares a partir desse contexto, né, desta realidade social. Bom, o outro item vai se referir à importância da escola pública hoje, né? Por que a escola pública é tão necessária? Bom, nós temos aí dois aspectos a ser avaliados. Um é pela necessidade da nossa organização social vigente, né, uma sociedade capitalista, de ter mais um mecanismo de reprodução social, né? Portanto, a escola é também um mecanismo de reprodução social a partir da formação aí da força de trabalho, né? O que de básico temos que adquirir, né, enquanto conhecimento para trabalhar, e também os valores a serem internalizados e, portanto, a sociedade ser mantida tal como. Essa é pela perspectiva, a importância da escola para a perspectiva capitalista de reprodução social. Mas a escola é permeada de contradições, desses sujeitos diferentes, né? Dessa diversidade de conjuntura e também de culturas. Portanto, ela também pode se constituir como um espaço de resistência, um espaço de construção de pensamento crítico, de pensamento teórico. E é nesse sentido, então, que esse módulo vai se colocando, demonstrando as relações entre reprodução e resistência, posto a partir daqui na unidade 1, né, no conceito de educação. Um conceito de educação amplo, um conceito de educação mais restrito, que é educação escolar, uma das formas de educação.